E a gente continua falando sobre os cuidados com a pele, que esse mês de janeiro também é dedicado ao combate à hanseníase, que é uma das doenças mais antigas que conhecemos, causada por uma bactéria que pode afetar qualquer pessoa. Para falar sobre esse alerta que o Janeiro Roxo traz, eu converso agora com a dermatologista Marina de Queiroz. Marina, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Ver Mais. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo contigo, Renata. Nós que agradecemos. Marina, o que é a hanseníase? Né? É uma doença que as pessoas têm muito preconceito. Muito. Né? É por isso que existe, né, o Janeiro Roxo, exatamente para trazer um pouco mais de conscientização, né, prevenção. Então, a hanseníase, ela é uma doença, como tu bem disse, é transmitida por uma bactéria. O nome da bactéria é Mycobacterium leprae, né, que deu o nome antigo, né, para essa doença, que era conhecida como lepra. Hoje em dia a gente evita usar esse termo por conta de uma conotação pejorativa que ele carrega. E essa bactéria, a bactéria da hanseníase, ela tem a predileção por alguns tecidos da nossa pele, principalmente a pele, as mucosas, né, e também os nervos periféricos, né, dos membros e das extremidades principalmente. E vão ser nesses tecidos que ela vai se desenvolver e vão ser os alvos das alterações que a doença acarreta. Como eu falei aí, qualquer pessoa pode pegar, mas existe pessoas que têm mais facilidade ou não, ou é realmente qualquer pessoa? Sim, existem pessoas que, por uma tendência genética, né, a imunidade delas, ela não consegue combater a bactéria e elas acabam, então, adquirindo a bactéria, entrando em contato e adoecendo, né? Então, depende sim, não é todo mundo que exposto vai desenvolver a doença. Marina, como é que é feito esse diagnóstico, né? Porque a gente consegue perceber que ela pode se confundir com outra doença ou não? A olho nu, você já sabe que é hanseníase ou não? Depende bastante, assim, de toda a história clínica do paciente, né? Junto com isso, o exame físico, o exame de toda a pele, minucioso da pele, o exame neurológico também vai ser bastante importante. Então, um profissional, um médico, né, capacitado, treinado para isso, ele vai examinar o paciente. Na pele, alguns dos sinais mais clássicos são manchas, né, que podem ser identificadas como manchas mais claras do que a tonalidade normal, habitual da pele do paciente, ou também avermelhadas. E essas manchas, o que é bem interessante a gente notar que é uma pista do diagnóstico, que vai ter uma alteração de sensibilidade nessas manchas. Então, o paciente, ele vai relatar pra gente que ele não percebe o frio, o calor, o toque, até mesmo a dor. Ele pode ficar com aquela região como se estivesse anestesiada. E essa mancha, ela cresce com rapidez? Como é que é? A doença, ela é muito insidiosa, é uma doença crônica e ela vai caminhando lentamente, o que também acaba atrasando o diagnóstico, porque o paciente não vai buscar o atendimento logo, né, que aparece. Em geral é assim que acontece, né, o paciente já tem a mancha há meses ou há anos, ela vai crescendo lentamente, ela pode se espalhar. Dependendo da capacidade imunológica desse paciente, ela pode se tornar disseminada e trazer muitas consequências, né, sequelas, principalmente sequelas neurológicas. O paciente, ele vai ter déficits motores, dificuldade para segurar objetos, manusear talheres, ele pode se queimar ou se cortar e não perceber o ferimento na hora, porque ele está com a sensibilidade alterada. Então, é uma doença que, se não tratada, né, ela pode levar a sequelas que são irreversíveis, principalmente essas sequelas neurológicas que eu comentei. E essa questão da transmissão, como é que acontece? A transmissão, ela vai se dar por meio de um paciente bacilífero, multibacilífero, que é o paciente que é capaz de transmitir a bactéria, né, pelas secreções respiratórias e pela saliva. Então, gotículas, né, que o paciente vai emitir. Então, não são todos os pacientes que são capazes de transmitir. Então, tem que ser um paciente que tem uma alta carga da bactéria no seu organismo, que daí ele sim consegue transmitir para outras pessoas. E não só isso, precisa de um contato, uma convivência muito próxima e prolongada desse paciente com outras pessoas para que elas também se tornem suscetíveis à doença. Então, geralmente, é dentro do próprio domicílio do paciente que isso acontece, sendo que o principal grupo de risco ali, então, seriam os familiares desse paciente. Então, é uma doença que ela não é transmitida pelo toque, pelo abraço, né? Então, a gente não precisa isolar esse paciente como antigamente eram feitos. Eu ia te pedir isso agora, a questão do isolamento, né? Porque acho que o preconceito maior é esse aí, né? Exato. De sair de perto da pessoa que tem algum
alguma característica parecida com hanseníase. Exatamente. Então, não é assim, né? Isso é uma questão, é um preconceito, né? Por falta de conhecimento. Então, o Janeiro Roxo é exatamente para isso, né? Para a gente levar conhecimento para a população, desmistificar, né? Aquelas crenças que a gente tinha. A hanseníase, ela é uma doença curável, né? E que se ela for tratada com precocidade, né? Precocemente, ela tem altas chances de cura e de uma boa resposta. O que atrapalha isso é o diagnóstico tardio. Isso, né, vai fazer com que os pacientes tenham muita chance de ter sequelas, né? E essas sim serão irreversíveis. Então, o paciente que chega em algum centro de saúde, ele tem um diagnóstico precoce, ele vai ser encaminhado para o tratamento. Esse tratamento como é que é, Marina? Sim, o tratamento ele é fornecido pelo SUS gratuitamente, isso é muito interessante. Ele é baseado num esquema de antibióticos com 3 drogas diferentes. E ele vai variar de um período de 6 meses a 12 meses, dependendo da forma clínica que o paciente apresenta, do estágio da doença do paciente. Então, formas mais brandas, 6 meses, formas mais avançadas, então 12 meses de tratamento. E o importante é o compromisso do paciente também, né? Como é um de tratamento seguir muito longo. Exato. O paciente fazendo tudo bem certinho, indo nas consultas, nas avaliações, concluindo, né, o número de doses necessário até o final do tratamento, ele tem altíssimas chances de cura. Existe uma forma de prevenir ou não? A prevenção, então, seria o diagnóstico precoce e o tratamento iniciado com brevidade, porque o tratamento ele é capaz de bloquear o ciclo da contaminação. Então, logo nos primeiros dias do início do tratamento, o paciente para de transmitir a doença. Isso facilita, né, a nossa prevenção. Sim. E também é interessante a gente salientar que as pessoas daquele grupo de risco que eu comentei, do convívio doméstico, dos familiares desse paciente com hanseníase, eles têm que também buscar um centro de saúde, eles têm que passar por um exame, né, como eles são essa população que está mais suscetível. E a partir do momento que o profissional de saúde vê que essa pessoa não está doente, ela pode receber uma dose adicional da vacina BCG, caso ela não tenha 2 doses ainda. Então, se a pessoa tem uma cicatriz de vacina BCG, sim, aquela da infância, e ela faz parte desse grupo de risco, ela pode tomar uma dose adicional da vacina, que essa vacina funciona também para prevenção da hanseníase. Então, só para a gente encerrar essa questão aí familiar, alguma coisa a ver com genética? Não. Se o meu pai ou minha mãe teve, eu teria ou não? Não, só se conviver. Não dessa forma, assim. A doença, então, ela é transmitida para as pessoas que têm essa suscetibilidade genética e por talvez você ser da mesma família, você herde essa suscetibilidade do seu pai e sua mãe. Mas precisa ter o contato prolongado e muito próximo com a pessoa transmissora para você ainda assim adquirir. Então, não basta só ter a propensão genética, também precisa desse contato prolongado. Entendi. Por isso que é tão importante a consulta com o médico para tirar todas essas dúvidas, Exato, né? Exatamente. Tá bem, Marina, muito obrigada por Eu que essa agradeço. participação. Até a próxima. Obrigada.